Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. É muito bom ter a sua companhia e mais um programa. Muito obrigado porque você escolhe estar aqui, escolhe estar com a gente. E eu tenho certeza que essa sua escolha, de alguma maneira, mesmo que talvez você não tenha compreensão disso, é resultado da obra do Espírito Santo na sua vida. É assim mesmo, porque toda inclinação do homem para Deus, para as coisas de Deus, na busca daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus, toda inclinação do nosso coração para Deus é resultado da própria obra de Deus em nossa vida. Então eu glorifico a Deus por sua obra na sua vida e parabenizo você porque você está aceitando o chamado, o convite de Deus para estar em sua presença. Deus continue abençoando muito a você, abençoando a sua casa. Não sei como é que está a sua vida aí nesse momento. Eu abro o meu coração para você. Confesso que hoje estou assim com o coração meio apertadinho. É que eu tenho pessoas queridas que me são muito caras, que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo. E você sabe assim, não é? Quando alguém que a gente ama sofre, a gente também sofre. Mas eu já aprendi que Deus cuida dos seus filhinhos. É Deus quem conduz a vida de todos aqueles que o amam. Então o nosso coração fica confortado pela certeza de que Deus está cuidando das pessoas que nós amamos. Porque aqueles que eu amo, eu sei que eles também amam a Deus. E Deus cuida de todos nós. Que o Senhor também conforte o seu coração e lhe abençoe se porventura você tem vivido aí alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma preocupação. Corra para os braços do Senhor, busque o conforto que vem do céu, do príncipe da paz. Ele sabe como tratar os seus filhos, como consolá-los e como guiá-los. A gente vai hoje no programa, inclusive, ver um testemunho de alguém que é uma pessoa de oração, que aprendeu a refugiar-se em Deus e correr para os braços do Senhor e vive uma vida de intensa oração. Isso é maravilhoso.
E a gente, é claro, vai seguir ouvindo as músicas do Quarteto Arautos do Rei e eu terei o prazer de compartilhar com você a mensagem do Senhor. Já viu o tema aí? Armas espirituais. É um assunto forte, mas é bênção de Deus para a nossa vida. Já chegou a hora, no ar, a voz da profecia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu. O nosso pão de cada dia nos dá, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem. E livra-nos das tentações e dos males que existem no mundo, pois teu é o poder, é toda a honra e toda a glória pra sempre, pra sempre. Tudo começou com a bendita pandemia, né? Quando começou a pandemia, né, a nossa líder, então, do Ministério da Mulher, lançou um propósito de oração por 30 dias, que foi no mês de março. Não, aí foi de março para abril. E aí, quando terminou dela, eu achei tão interessante que eu falei assim, que eu quero continuar com esse movimento da oração. Foi tão legal. A gente continuou, só que com os membros da nossa igreja. Aí depois eu falei assim, eu vou começar a expandir isso. Aí um dia eu pedia para um, outro dia eu pedia para outro. Aí com esse pedido aqui, pedido ali, as pessoas foram pedindo oração, e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi só vendo bênçãos, eu só fui vendo as bênçãos, né, acontecerem. Com o anúncio da pandemia, religiosos ao redor do mundo se colocaram em alerta. Pouco se sabia sobre o vírus e sobre até quando esta crise duraria. Por isso, diferentes credos se uniram por um único propósito, o de pedir proteção do alto para a humanidade. E foi neste momento em que muitas pessoas, mesmo sem terem religião, passaram a buscar respostas para a maior crise dos últimos tempos. Prova disso foi o aumento no número de pesquisas relacionadas à espiritualidade no Google. De acordo com a plataforma, a procura por conteúdos sobre Deus, fé e oração aumentou no início da pandemia. É o mundo em busca de respostas. E nesse contexto entram pessoas como Dilcea, com disposição para ajudar quem necessita de apoio espiritual. Então, é um grupo, né, que intitulei como Unidos em Oração, porque são várias pessoas, né? Falei, Unidos em Oração vai encaixar bem.
E são, assim, tem gente do Espírito Santo, do São Paulo, e gente que são meus amigos que eu resolvo, vou pedir pra fulano lá do Recife, aí eu mando um WhatsApp pra ele, como é isso? Não orei, que não sei o quê. Aí tá, ele faz a oração, me envia no meu privado, aí depois que eu for 7 horas da manhã, eu vou lá, pro grupo. Aí 19 horas, pro grupo. E outra pessoa não é a mesma não, de manhã é uma, de tarde é outra, porque eu sou assim, né, gosto de provação. E assim vai. Gente, é complicado, parece fácil, mas é muito difícil. É muito gostoso, mas a gente sua a camisa. Eu acho que para mim foi um crescimento espiritual muito grande, porque eu não consigo mais sair da cama sem primeiro orar, sem primeiro pegar meu celular e já começar a enviar. Já começa 5 horas da manhã, já começa a enviar. E você usa o seu celular? No meu celular, todo dia. Meu celular tá super hiper cheio, mas tá... Tem dia que ele trava, que é uma maravilha. Mas porque eu mando mensagem, mando áudio, né? Os áudios da oração, todo dia uma pessoa orando de manhã e de tarde. É uma orando de manhã, outra orando de tarde. Então meu celular fica muito cheio, mas eu também apago tudo, sabe? E eu fico muito feliz com isso, é muito bom. Deus amantíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que você nos concedeu de vivermos mais esse dia em nossas vidas. Fique conosco, dá-nos uma noite de descanso tranquila. Em nome de Jesus, amém. As orações que Dilcéa posta no grupo vêm de vários lugares do Brasil, mas o que importa mesmo é o destino. Os participantes do grupo são incentivados a orar juntos e assim têm fortalecido a fé neste período tão difícil. Foi o que aconteceu com Sherli, que enfrentou muitos problemas no ano passado. No momento em que fui convidada pela Dilcéa para esse grupo específico de oração, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha acabado de voltar de um trabalho nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, fui demitida. Ao chegar em casa, problemas com a minha família. Logo depois de ter sido demitida e esses problemas de família se avolumarem, veio o divórcio, ainda estou passando por esse processo, o luto pela perda de pessoas próximas, família, né? E, assim, 20 dias depois de ter chegado de viagem, a pandemia e o lockdown total. Fiquei muito apreensiva, muito angustiada, nada me confortava, nada me dava consolo, nada me dava ideia da dimensão do que seria o dia de amanhã. E naquele momento, ela dizer para mim, vamos orar, foi assim, quase que uma agressão verbal. E aí eu peguei assim, aquela agressão e disse, Senhor, se essa, aspas, agressão verbal veio para me fazer acordar, então eu acordei. Qualquer que seja o resultado, eu vou orar. Tendo as respostas que eu quero ou não, eu vou continuar te amando, Senhor. E muito obrigada por colocar a Dilcéa na minha vida e insistir para que eu orasse, porque ela também estaria orando comigo, por mim. E assim, aprendi a entender o que é o tempo de Deus, e não a minha vontade, na hora que eu quero. Isso é muito importante. Eu sou muito grata pela amizade da Dilcéa, por ela ter criado esse grupo com esse propósito e por estar trazendo tantas pessoas mais próximas a Deus, mais próximas do relacionamento com Deus, em função das orações que temos feito. Ai, me sinto muito feliz mesmo, porque às vezes a gente pensa assim, né? Mas Deus tem horas que tem assim umas respostas assim na oração que eu fico assim, gente, Deus é Deus mesmo, sozinha, porque eu que estou ali montando tudo, né? Estou vendo tudo acontecer. Quando acontece, eu falo, Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza que Ele está com a gente nesse ministério, com certeza. Ele está ali, sabe, muito presente mesmo, e dando as respostas na hora certa, assim. Então é muito bom, fico muito feliz com isso, muito.
É doce orar, é maravilhoso buscar o Senhor e viver em oração. Eu gosto muito de um pensamento de Philip Keller. Ele dizia assim: a oração tranquiliza o coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. A oração faz tudo isso por nós. Vale a pena orar. Vamos viver em oração, vamos viver em intensa oração na presença do Senhor. E assim, Deus vai nos guiando e nos orientando a cada passo. E eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos, é este aqui, o DVD O Sentido da Fé. Esse material preparado com muito estudo, muita oração e apresentado de uma forma assim muito sábia, muito inteligente. Deus usou de maneira grandiosa o pastor Felipe Amorim, apresentador desse material, e eu tenho certeza que ao receber este DVD, estudá-lo com oração, assisti-lo pedindo a orientação do Senhor, você será muito abençoado. E se você quiser o DVD, é só pedir, manda mensagem aí para a gente. Você pode ligar pelo telefone aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela. Anota esse número, manda a mensagem de texto para a gente e esse material vai chegar às suas mãos, gratuitamente, para você compreender tudo o que diz respeito ao sentido da fé. É hora de intervalo curto, rápido, com algumas mensagens da Novo Tempo para você e na sequência eu volto para a gente pensar juntos nesse tema forte, armas espirituais. Você fica aí, tá bom? Desista não, já volto. Que bom estar em sua companhia, muito obrigado por esse privilégio. Estamos aqui no programa A Voz da Profecia, no momento exato, quando a gente começa o estudo da Palavra de Deus. A nossa reflexão na Santa Bíblia, no livro de Deus, nessa carta preciosa que o Criador deixou para nos orientar nesse mundo tão confuso, tão complexo. Mas quando a gente lê essa carta de Deus, e mais do que lê-la, quando nós a estudamos e procuramos compreendê-la com o discernimento dado pelo Espírito Santo, e a gente pede a Deus poder para viver esses conselhos e seguir essas orientações, então a vida da gente muda por completo. Eu louvo a Deus pela sua palavra, sua preciosa palavra. Antes de começar o estudo, posso orar com você? Pense agora em Deus comigo. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que Tu és, porque Tu és maravilhoso, incomparável. E nessa hora, Senhor, nós te pedimos, abre nossa mente, nosso coração, Senhor, para que tenhamos um entendimento correto da Tua palavra e que assim sejamos nutridos, fortalecidos, revigorados em nossa caminhada cristã. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero começar a mensagem de hoje pensando num episódio constrangedor vivido por 9 dos 12 discípulos de Cristo. Você também já viveu assim alguma situação constrangedora? Certamente que já, não é? Quem é que não passa por alguns perrengues, não é? Por algumas horas assim difíceis, complicadas, em que a gente fica meio sem saber como agir, sem saber o que falar e situações as mais diversas possíveis. 9 dos 12 discípulos de Cristo viveram assim um momento bem constrangedor, bem difícil. Eu quero convidar você para o Evangelho escrito por Marcos. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Marcos 9, 14. Na minha Bíblia está escrito assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Vamos entender bem aqui o contexto. Jesus e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão, se você verificar aqui nos versos anteriores, Jesus os leva
a um monte, e no alto do monte acontece o chamado espetáculo da transfiguração, quando os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ficam impactados com o fato de que as roupas de Cristo, de uma hora para outra, ficam alvas como a neve. E aparecem 2 homens, Moisés e Elias, conversando com Cristo. É o chamado espetáculo da transfiguração. Foi um momento assim sublime e inesquecível na vida desses 3 homens. Mas veja, enquanto os 3 estavam com Cristo no monte, os outros 9 ficaram ao pé da montanha. E aí, no verso que nós lemos aqui, verso 14, diz que quando Jesus e os 3, após o evento da transfiguração, descem a montanha, indo ao encontro dos outros 9 apóstolos, aí acontece que há uma multidão numerosa ao redor deles, e o texto diz assim, os escribas discutiam com eles. Os escribas eram líderes religiosos em Israel. Eram os pastores de Israel, considerados inclusive os intérpretes e expositores das Escrituras. Eram homens muito estudiosos, sim, muito respeitados também. Porém, esses líderes estavam em oposição a Cristo, ao ministério de Cristo, porque Jesus não estava atendendo às muitas expectativas que eles tinham em relação ao Messias, expectativas inclusive equivocadas. Então, eles estavam em oposição a Cristo. Eles resolveram tomar o lado errado. Eles tinham inclusive inveja de Jesus, porque Cristo encantava as pessoas não só com seus milagres, mas com sua própria vida, com seu testemunho, com sua pregação. Os escribas estavam em oposição a Cristo. Então o texto diz que enquanto Jesus estava lá no monte com 3 discípulos, os escribas estavam aqui discutindo com os outros. E aí toda a multidão ficou surpresa quando Jesus chegou e o povo saudava Jesus. Por que será que eles ficaram surpresos? Eu penso que um aspecto principal é exatamente o fato de que Jesus chegou bem no momento exato, na hora H, como a gente diz, quando os escribas discutiam com os discípulos de Jesus. Então está escrito, Jesus interpelou os escribas, que é que discutis com eles? A discussão estava acontecendo entre escribas e os discípulos de Cristo, os 9 discípulos de Cristo. Jesus chega exatamente naquele momento. O povo fica surpreso. E aí Jesus vai direto nos escribas. Jesus olha nos olhos deles. E Jesus diz assim, o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Sabe quando você diz assim, o que está pegando aí? O que está acontecendo? Por que vocês, escribas, estão assim tão animadinhos? Sentindo-se superiores, vencedores? Por que vocês estão humilhando, ridicularizando, desprezando os meus discípulos? O que é que vocês discutem com eles? Jesus chegou na hora exata. Os escribas estavam se sentindo os tais, os caras. Os discípulos de Cristo estavam sendo humilhados. Como assim? Você já vai entender. Quando Jesus diz o que é que vocês discutem com eles, os escribas nada responderam. Os discípulos de Cristo também ficaram calados. Mas aí um homem quebrou o silêncio. No meio da multidão levanta-se um homem e ele apresenta a Cristo a razão da discussão entre os escribas e os discípulos do Mestre. O homem mostra a Jesus por que os discípulos dele estavam sendo humilhados pelos escribas. Olha aqui o texto, Marcos capítulo 9, agora a partir do verso 17. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Você percebe aqui a razão? Porque havia discussão entre os escribas e os discípulos. Por que os discípulos estavam sendo humilhados pelos escribas? Um homem diz assim, mestre, eu trouxe meu filho, possesso de um espírito do mal. E esse espírito, quando apanha meu filho, quando o possui, o texto diz, ele então o lança por terra. E o meu filho espuma, rilha os dentes, vai definhando.
Imagine que situação deplorável, triste. Quanta angústia esse pai certamente sentia por ver o filho nessa condição. Eu trouxe ao Senhor meu filho que tem sido possuído por uma força do mal. E esse mal tem estragado com meu filho. Ele fica assim, mestre, espumando, rilhando os dentes. Ele vai se definhando. E aí Jesus diz assim, aliás, e o pai diz assim, roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Eu cheguei aqui, Senhor, e o Senhor não estava. E no meu desespero, então, eu corri para os teus discípulos, os teus seguidores, aqueles que são mais próximos do Senhor, e eu pedi ajuda deles. E eles tentaram, inclusive, ajudar meu filho, mas eles não conseguiram expelir o demônio. Essa era a razão porque havia discussão entre os escribas e os discípulos de Jesus. Porque certamente os escribas estavam se aproveitando dessa situação ao notarem a incompetência, a impotência, a impossibilidade dos discípulos expulsarem o mal do garoto. Os escribas estão se valendo dessa situação para apresentarem os discípulos de Jesus como sendo impostores, como sendo fracassados. E evidentemente que quando eles atribuem fracasso aos discípulos de Cristo, eles estão tentando ofender o próprio Cristo e mostrar para as pessoas que o trabalho de Jesus e dos seus seguidores era um trabalho de impostores, irreal, impotente na luta contra o mal. Os escribas estavam se valendo dessa situação para humilhar os discípulos de Jesus, para tentar diminuir o ministério do próprio Cristo. E Jesus chega exatamente na hora H, quando a discussão está acontecendo e os escribas se sentem vitoriosos. Que coisa tremenda, hein? Como é triste quando líderes religiosos, muitas vezes movidos por sentimentos de egoísmo, ficam se degladiando uns com os outros, um tentando ser melhor que o outro, não é? Eu aproveito e digo para você, eu acho muito triste essa guerra que existe entre as religiões cristãs, onde todos dizem seguir o Senhor e amar o Senhor, porém muitas vezes vivem se degladiando, vivem se ofendendo mutuamente. É um tentando diminuir o outro, desprezar o outro, porque simplesmente pensa de uma forma diferente. Ei, você tem o direito de pensar como você quer pensar. Inclusive, você tem o direito de entender a Bíblia como você quer entender. É evidente que você precisa estudá-la com carinho, com cuidado, com profundidade, pedindo a Deus sabedoria, para evitar interpretações equivocadas, infundadas e muitas vezes fantasiosas. Mas é verdade também que tem muita gente que estuda a mesma Bíblia e faz com a mesma profundidade e a mesma sinceridade e chega à conclusão diferente. E aí, o que eu vou fazer com quem pensa diferente de mim? Eu vou dizer que é mentiroso, que é falso, que é um enganador? Não, de repente não é. E eu estou fazendo isso, estou julgando a pessoa e diminuindo a pessoa. Oh, meu amigo, minha amiga, ouça aqui o que eu estou lhe dizendo. Respeite todos os que têm um pensamento diferente do seu. O fato da gente respeitar não significa que a gente concorda, mas a gente precisa discordar com respeito. Que triste essa guerra fria que existe entre as religiões, onde um tenta ser melhor que o outro, um tenta diminuir o outro. E sabe o que acontece no final? O mal prospera. O inimigo aplaude e fica muito feliz quando vê a gente brigando uns com os outros, em vez de nos preocuparmos em anunciar o Evangelho e chamarmos as pessoas para a graça de Deus e para a salvação que há em Jesus Cristo. Escribas e discípulos, líderes religiosos, discutiam entre si e o mal perseverava. E o inimigo vencia. E olha a reação de Jesus, agora Marcos 9, verso 19. Então Jesus lhes disse, diante do contexto em que Jesus vê essa briga entre os discípulos e os escribas, o homem sofrendo com seu filho endemoniado, o mal prevalecendo, então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ó geração incrédula, geração sem fé, geração descrente. Jesus expõe aí a sua tristeza pelo contexto ali. E então Cristo pede para que tragam o garoto. E no verso 20 trouxeram-lhe.
Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Imagine que cena. O garoto é colocado na presença de Cristo, o espírito do mal o possui de uma maneira intensa. E então, o garoto cai por terra com violência e revolve-se espumando, diz o texto. Aí Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Há quanto tempo, diz Cristo, acontece isso com seu filhinho? Por que Jesus perguntou? Deus não pergunta porque Ele precisa de respostas. Deus não pergunta porque Ele não saiba as respostas. Sempre que Deus pergunta, Ele o faz. Para nossa reflexão, sempre que Deus pergunta porque Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele gosta de ouvir a expressão dos nossos sentimentos, das nossas tristezas, dos nossos sonhos. Ei, moço, desde quando acontece isso com seu filhinho? E o pai diz assim: ó Senhor, desde a infância. O inimigo muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, Senhor, se podes, ajuda-nos. Aí Jesus disse assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Acredite, Jesus não está censurando aquele pai sofrido. Jesus está alimentando a fé daquele homem. Tudo é possível, moço, aquele que crê. E olha a resposta do moço, está escrito assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas a minha fé é pequena. Eu gostaria de crer mais, apesar da debilidade, da fraqueza, da pequenez da minha fé. Ajuda-me, Senhor. Oh, como o Senhor poderia ficar indiferente a um clamor desse? De um pai que vê o filho sofrer e sofre pelo filho. Você que tem filho sabe o que eu estou dizendo. Quando nossos filhos sofrem, parece que nosso sofrimento é maior do que o deles. Jesus sabia do sofrimento do garoto, Jesus sabia do sofrimento daquele homem. E então está escrito assim, olha... Verso 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. A luta entre o bem e o mal no interior do garoto foi tão intensa que o texto diz que quando o diabo saiu do menino, o garoto caiu como se estivesse morto, ao ponto das pessoas olharem e pensarem assim: ei, ele não resistiu, ele morreu. Mas aí, verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O Senhor Jesus, pelo seu poder maravilhoso, libertou por completo aquele garoto. Trouxe liberdade para ele e trouxe alegria certamente para o coração do seu pai. Moço, disse Jesus, jovem, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Oh, bendito Cristo! Sabe que esse ato de Jesus de abaixar-se e segurar o moço, que aos olhos das pessoas estava morto, e Jesus então o levanta e ele está livre, leve e feliz. Esta cena aqui me faz pensar que é uma síntese da própria razão da vinda de Cristo a este mundo. Ele veio exatamente para levantar aqueles que estavam caídos por conta de seus pecados e dominados, subjugados pelo inimigo. Mas quando o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nos alcança, então o nosso Deus bendito nos ergue, nos levanta. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Ele veio para curar os doentes. Oh, bendito Cristo! Que episódio tremendo esse aqui, não é? Mas olha o ponto. Agora, versos 28 e 29.
Aqui está o aspecto principal, porque trouxe essa reflexão. Olha aí, Marcos capítulo 9, versos 28 e 29, está escrito assim: quando entrou em casa, ou seja, quando Jesus chegou a uma determinada casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Você compreende a situação? Algumas horas depois, não sei exatamente quanto tempo, mas na primeira oportunidade em que os discípulos de Cristo têm de estar com Jesus em particular, eles chamam Jesus e dizem assim: mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Durante todo aquele tempo, desde o vexame até essa hora, quando conversam em particular com Jesus, certamente na cabeça deles não havia outro pensamento senão esse: por que nós fracassamos? Por que nós não demos conta de expulsar o mal? Por que o inimigo prosperou, mesmo que a gente tenha tentado ajudar o garoto, e certamente eles usaram o nome de Cristo e com toda sinceridade tentaram libertar aquele menino em nome do Senhor, mas não funcionou. Os discípulos estavam frustrados, arrasados, além, é claro, de toda a situação desagradável, constrangedora que passaram diante da multidão, uma vez que os escribas se aproveitaram do fracasso deles. Mestre, por que a gente não deu conta? Por que não funcionou? Por que a gente passou o que passou, todo esse vexame? Aí Jesus responde de forma direta e precisa: filhos, porque esta casta, ou seja, essa raça, essa espécie, não sai de modo nenhum, senão por meio de oração e jejum. Os discípulos precisavam entender que não seria suficiente mencionar o nome de Jesus em suas pregações, em suas atividades pastorais. Os discípulos precisavam entender que não seria suficiente realizar orações ocasionais ao Pai. Os discípulos precisavam entender que para serem verdadeiros pastores, homens de Deus, eles teriam que viver em oração. A oração para eles deveria ser uma necessidade, um privilégio. A oração para os discípulos de Cristo deve ser como a respiração da própria alma. Os filhos de Deus, nós todos precisamos aprender a abrir o nosso coração a Deus como um amigo. Não de manhã, de tarde, de noite, mas durante todo o dia. Claro que você pode ter seus momentos específicos de oração, isso é maravilhoso, mas nós, filhos de Deus, precisamos aprender a viver em oração. Os discípulos de Cristo precisavam entender isso, que o poder na vida pastoral e na vida cristã vem da relação com Deus, é a intensidade da nossa caminhada com Deus que determina o poder da nossa vida espiritual. Eu me lembro uma vez quando estava dirigindo o meu carro e parei num determinado semáforo, só que havia um outro carro à frente do meu. E no vidro traseiro desse carro que estava à minha frente, tinha escrito algo que chamou a minha atenção. Eu não sei se você já viu certamente já ouviu aquele ditado que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já ouviu isso, não é? É coisa antiga. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas no vidro traseiro desse carro, em frente do meu, estava escrito assim: se correr o bicho pega, mas se orar, o bicho corre. Oh, glória! Se correr, o bicho pega, mas se orar, o bicho corre. Em outras palavras, se você viver em oração, o inimigo não terá poder sobre a sua vida, porque o poder de Deus estará em você. É o poder de Deus que capacita a sua igreja, que fortalece os seus filhos. A oração é essencial para a gente receber esse poder de Deus e para nós vivermos na presença do Senhor. Lembra do pensamento de Philip Keller que mencionei há pouco? A oração tranquiliza o nosso coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. Quando Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, está escrito lá em Lucas capítulo 3, a partir do verso 21, que enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus
E ouviu-se então a voz do céu, a voz do Pai, dizendo assim: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Oh, meu amigo, minha amiga, creia nisso. Quando você também ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre você, e o Pai do céu diz assim: esse é meu filhinho amado em quem tenho prazer, essa é minha filhinha a quem eu amo profundamente. Creia nisso. Quando a gente ora, repito, o céu se abre, Deus para ouvir a nossa oração, porque Ele é maravilhoso. O Espírito de Deus vem em resposta à oração da fé, e Deus se alegra, porque quando você ora, você confirma que você ama a Deus, que você depende de Deus, que você carece dEle. Quando a gente ora, nós o reconhecemos como nosso Pai, e Ele nos vê como seus filhos. Louvado seja por isso o nome do Senhor. Eu era ainda uma adolescente. Aliás, já estava mais para jovem. Eu me lembro que na época eu estudava o curso de teologia, estava me preparando para ser um pastor. E uma vez ouvi um sermão do pastor Alejandro Bulhon. Eu já ouvi muitos sermões dele. O pastor Alejandro Bulhon já está aposentado, mas continua inclusive pregando. É um homem de Deus. Talvez você que esteja me assistindo agora o tenha conhecido também, já tenha ouvido os sermões dele. E eu me lembro que eu era jovem, estudante de teologia, quando ouvi um sermão do pastor Bulhon, e nesse sermão ele disse assim: olha, quando você ouve uma mensagem como essa, um sermão como esse, quando você ouve assim um conselho espiritual, algum convite, algum apelo para você se entregar a Deus, e durante esse sermão e durante esse convite, você faz propósitos espirituais e você sai dessa mensagem, desse momento com Deus, pensando assim: eu não vou mais pecar. Eu agora vou abandonar todo o pecado. Eu agora terei uma vida de santidade. Então o pastor Bulhon dizia assim: quando você sai com esse tipo de propósito, de que você não vai mais pecar, o inimigo, ao perceber a sua oração, ao ouvir a sua decisão, ele ri, simplesmente sorri. E ele zomba de você. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que você nunca vai deixar de pecar pela sua própria força e simplesmente por sua decisão. Mas aí o pastor Bulhon dizia assim: no entanto, quando você ouve um sermão como esse, ouve uma mensagem espiritual, e você pensa assim: eu vou buscar mais a Deus, eu vou correr para a presença do Senhor e vou procurar todos os dias viver na presença de Deus. Ou quando o inimigo vê essa sua oração, quando ele percebe essa sua decisão, então ele agora treme, ele se desespera, porque ele sabe que perdeu, ele sabe que se você viver na presença do Senhor, você terá uma vida de santidade. Tiago capítulo 4, verso 7, lá está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro decida viver na presença de Deus, porque na presença de Deus você viverá em santidade. Na presença de Deus é impossível pecar. Na presença de Deus você será vitorioso. Glorificado seja o nome do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vida de oração. Mas eu preciso dizer para você que além da oração, essa arma extraordinária para a gente derrotar o diabo, há uma outra fabulosa que, por sinal, está aqui nas minhas mãos. Eu me refiro à palavra de Deus, à revelação escrita do Senhor. Essa é uma outra arma espiritual que nos mantém sujeitos a Deus e resistentes ao diabo, a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. É a segunda parte do verso. João aqui dá um conselho para os jovens e faz um elogio para eles. João diz assim, é primeira carta de João 2, verso 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Tremendo, hein? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Veja que nessa declaração, nessa afirmação, João não está pensando na força física dos jovens. Ainda que é verdade, na juventude a gente tem mais vigor físico, não é? Tem mais disposição, tem mais força física. Mas João aqui não está salientando a força física dos jovens. Ele diz, eu vos escrevi porque sois fortes
a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João está pensando não numa luta contra pessoas, mas na luta contra o maligno, contra o poder das trevas. E João diz assim: vocês têm vencido o maligno, vocês têm sido vitoriosos, vocês têm sido fortes. Mas qual era o segredo da força daqueles jovens? A palavra de Deus, diz João, permanece em vós. Quando a gente se converte, quando a gente se batiza, então, na verdade, define-se de que lado nós estamos no grande conflito entre o bem e o mal. O grande conflito que há entre Cristo e Satanás. Você compreende? Repito, quando você se converte ao Senhor e assume Jesus e é batizado, você entra de forma, sim, consciente e voluntária. Você entra para valer na guerra que há entre o bem e o mal. Na verdade, todos os seres humanos estão envolvidos nessa guerra. A diferença é que quando você conhece o Evangelho e assume Cristo como seu Salvador, você está entrando conscientemente na guerra. E você precisa de armas espirituais para resistir e para vencer o inimigo. Efésios 6, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E se posso citar mais um texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Estas também são palavras lindas. Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. As armas da nossa milícia, forte, não é? Não são carnais, diz Paulo. Não são criação humana, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas. Oração associada ao estudo da palavra são duas armas letais na luta contra o mal. Se você e eu vivermos em oração, estudo da palavra, com nosso coração disposto a obedecer a Deus e viver segundo toda a sua palavra, então acredite, nós seremos vitoriosos na luta contra o mal, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém disse assim: este livro, referindo-se à Bíblia, este livro fará você evitar o pecado, ou o pecado fará você evitar esse livro. Que a palavra de Deus seja vitoriosa na sua vida. Que a palavra de Deus esteja na sua mente, no seu coração, e que pelo poder da palavra, você e eu, nós todos, vençamos o mal com o bem. Que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós e que o pecado seja vencido e nós tenhamos uma vida de santidade. Assim nós seremos felizes e a nossa vida será bênção para os nossos semelhantes. O quarteto já está pronto para cantar e a música chama você, a mim, a nós todos para nos voltarmos a Deus e a sua palavra, porque assim, unidos pela palavra, nós vencemos todo o mal, nós triunfamos com Deus, nós temos a vitória plena. Ouça agora, Arautos do Rei, unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós seremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra.
lâmpada para os pés, luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra, faz-nos unidos pela palavra. Esse é o nosso convite para você, para a sua família. Venha unir-se a nós e juntos nos unamos em torno da palavra do Senhor. Vamos cultuar a Deus, vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Vamos nos encontrar para orarmos, para louvarmos e glorificarmos e também para juntos nós estudarmos a palavra, juntos nós compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Eu aproveito essa oportunidade sublime e quero convidar você para participar em um dos nossos cultos. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente geralmente tem cultos na igreja aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Assim que for possível para você e sua família, faça planos de ir a uma igreja adventista e participar de um culto com a gente, para nós orarmos juntos, para juntos nós estudarmos a Bíblia, para nós nos unirmos em torno da palavra de Deus e creia, sempre que os filhos de Deus se unem em torno de sua palavra, a bênção de Deus está sobre nós, a bênção do Senhor nos faz prosperar. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é só entrar nesse site aí, encontreumaigreja.com.br. Mas é possível que você saiba, é possível que você até conheça alguns irmãos adventistas, procure-os, vá à igreja. Nós vamos receber você e sua família com muito carinho. Deus te abençoe. Vamos seguir assim, orando, estudando a Bíblia e cultuando ao Senhor. Ore a Deus comigo agora. Eu te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade, pelo prazer de compartilhar a Tua palavra e te peço, recebe-nos nos Teus braços, Senhor, Teus braços de amor e ajuda-nos a termos a humildade e a sabedoria de vivermos em oração e estudo constante de Tua palavra, para que assim, usando essas armas espirituais, o inimigo seja derrotado, o Senhor seja vitorioso em nossa vida e um dia estejamos contigo na eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom ter sua companhia mais uma vez. E a gente se despede agora, mas se o Senhor permitir, na próxima semana vamos estar juntos outra vez aqui no programa A Voz da Profecia. Fica com Deus. Oração, estudo da palavra, vitória no Senhor. Um abraço. Tchau.